Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E hoje nós vamos falar sobre a segurança. Tá? Vou ler o texto aqui de 2 Samuel 12, de 1 a 7, e aí a gente vai colocar aqui. Fala assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico, o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente no seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Viva o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Então nós temos aqui a questão de segurança. No texto, a segurança fornece o fundamento para atitudes fortes quando nos sentimos inseguros. Abandonamos nossa missão assim que surgem os problemas. Devemos nos sentir seguros, sejam quando pessoas deixam de gostar de nós, quando os recursos diminuem, quando a moral afunda ou quando outros nos rejeitam ou criticam. Caso contrário, sucumbiremos se não nos sentimos seguros. O medo finalmente nos levará a sabotar as nossas decisões. Então, o texto coloca bem claro sobre a questão da segurança, porque se não tivermos firmeza e se o medo vier, nós vamos nos tornar inseguros. E o que possibilitou Natã a demonstrar uma atitude segura, que é o que nós vamos compartilhar aqui hoje, Então, primeiro fala assim: Natã contava com o apoio da verdade de Deus. Ele não estava sozinho quando foi ter com Davi. Segundo, Natã teve relacionamento com Davi. Sua amizade construiu a ponte que lhe permitiu fazer o que lhe cabia fazer. Terceiro, a identidade de Natã dependia do seu chamado divino e não de sua popularidade. Isso aqui eu acho muito tremendo, depois a gente colocar isso aqui. Compreendida sua missão pessoal. Ele agiu movido por uma profunda convicção. Ele estava certo do que ele estava fazendo, Era humilde e quebrantado. Não tinha nada a perder, porque tinha morrido para a sua ambição pessoal, não é? Tremendo. Então, nós vamos colocar aqui já, que eu acho tremendo aqui, o primeiro tópico. Natã contava com o apoio da verdade de Deus. Ele não estava sozinho quando foi com Davi. Então, isso aí já trouxe uma segurança muito grande para ele. Eu acho tão interessante, Rogerinho, esse ponto 1, porque muitas vezes as pessoas falam, diz assim: mas Natã foi direcionado por Deus e falou o que tinha que ser falado. Mas muitas vezes nós temos convicção que é Deus que quer nos usar e muitas vezes nós nos acovardamos de falar com aquele pensamento: como que a pessoa vai reagir? Será que de repente eu vou ser rejeitado por falar a verdade? Ou talvez, como Davi era rei e ele era juiz e ele determinava se vivia ou morria, então assim, Davi pode tomar uma atitude, talvez de julgamento para cima de mim. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: não, mas Natã, ele era um profeta e foi usado por Deus. Mas para falar a verdade, quando cabe a nós a responsabilidade, os temores vêm, a insegurança vem, não é? Então, assim, questão que nós falamos, de convicção, de coragem. Sim. E isso é muito determinante na vida das pessoas, Não basta você discernir, não,
é a voz de Deus e Deus quer que eu faça isso. Mas quantas e quantas vezes você, já aconteceu comigo também, né, de a gente, sabe, procrastinar a entregar uma palavra que nós temos convicção que é Deus que nos deu e quer nos usar para ser esse instrumento para trazer essa palavra, Tranquilo. e muitas vezes uma palavra confrontadora na vida de pessoas e até mesmo de profetas e homens e mulheres de Deus, e a gente fica empurrando com a barriga. Não, mas semana que vem eu vou falar, outra semana, ou eu vou procurar uma oportunidade melhor. Então, essa é uma situação... Aí dá um espaço para o medo, né? É, exato. Porque muitas vezes você está com a palavra ali, está com a coragem, fala, não, vou lá, vou resolver isso. Aí você procrastinando, você já vai dar um espaço para que o Sim. medo entre e para até que o mundo espiritual, o inimigo venha criar Exatamente. obstáculos para você chegar, É, né? Que é o que mais acontece. E aí a gente olha os impedimentos, né, os empecilhos, começa a trazer uma coisa que é verdade dentro do campo da verdade, e o espiritual a gente traz para o emocional e começa a racionalizar algo que é espiritual. Né? Racionalizar, como é que eu vou fazer? Como que a pessoa vai aceitar? Como que ela vai receber a palavra que eu vou dar? Será que ela vai agir assim, dessa forma? E se der margem para isso, muitas vezes que a gente conhece, sabe, pessoas que era para entregar palavras e Deus queria usar e não entregaram. E aí o que acontece? Deus acaba levantando uma outra pessoa para fazer aquilo pelo qual Deus contava conosco para fazer. E aí para a gente é frustrante, é um tratamento de Deus também. Você concorda com isso, pastor? Concordo, Rogério. E tem uma outra coisa muito interessante, que a maioria de nós tem alguma experiência nessa área. Sim, com certeza. Então, é muito fácil, né, a pessoa, depois que ela passa por um exercício e um aperfeiçoamento, principalmente no caso do exercício dos dons, né, você chega num nível de maturidade com os dons lá na frente, de saber que realmente é Deus que falou, e mesmo Deus tendo falado, que você está pronto para aquela mensagem. Isso é um processo, é um desgaste. Quando você estava falando, me veio à lembrança a situação de Samuel, quando ele ainda era criança. Então, Samuel, ele precisou de aprender a ouvir a voz de Deus. E mesmo depois de aprender a ouvir a voz de Deus, a primeira missão que Samuel tem é entregar uma palavra, e uma palavra muito pesada, para o próprio Eli, que era o sacerdote, que era a pessoa que tinha, ou que estava na função de ensinar Samuel, né, a ouvir difícil, a voz de Deus. Situação difícil. E aí vem Situação muito difícil. Aí que vem a convicção, né? Essa voz, será que é de Deus ou será? Exato. Aí O vem que aqui, salvou, ó, a exatamente, segurança, Deus, né? É isso, de Deus e isso. pronto. Nesse entendeu? momento, o próprio Eli trouxe segurança para Fala aí. Samuel. Sim. Por quê? Não, Samuel, não sou eu que estou falando, quem está falando é Deus. E ele, quando vai perguntar, fala assim, o que é que Deus te disse? Né? Então, Eli, nesse momento, ele proporciona uma atmosfera de segurança para que Samuel pudesse falar aquilo que Deus tinha falado. Mas não é Palavra o caso, duríssima. não é? Mas não é o caso de Natan aqui. Né? Tem uma colocação aqui interessante, que, né, um dos textos que eu li, que fala assim, Natan, tanto Natan como Samuel, eles tinham intimidade com eles. Samuel tinha intimidade com Eli, e Natan tinha intimidade com Davi. Tá? A intimidade, ela possibilita de entregar a palavra ou dificulta? Não, é boa pergunta. Não, sério. Não, é verdade. É boa pergunta. Não, Rogério, porque muitas vezes dificulta demais. Por você conhecer o contexto que a pessoa está vivendo. Sim. Né? Como que uma palavra desta, de repente, a pessoa vai receber? E é uma palavra que, de repente, no momento que a pessoa está vivendo, pode jogar a pessoa para baixo. Enfim,
às vezes até dificulta, em função da gente conhecer Você o pode contexto, até conhecer até as pensar, reações da Rogério, pessoa. pode até pensar, eu vou conservar um amigo ou vou perder? Isso. Não, e Talvez aquela, até a pessoa diz assim, Não é? pô, de você... Eu não esperava. não, isso e aí. aquela situação assim, você está me dizendo isso porque você sabe o que eu Isso. estou passando. Isso Ah, mesmo. Tem mais essa ainda, né? E a gente escuta isso. Aham, E, com e certeza. muito bom quando você fala e uma outra pessoa que não conhece vai lá e entrega a mesma coisa, aí sim. né? Mas nem sempre a gente pode ter um outro profeta stand-by do nosso lado, né? Não tem. Sempre à disposição. De repente você difícil. mesmo e pronto. E você tem que passar por essa situação. E é uma situação que a maioria de nós já vivemos. Com certeza. Né? Já. E é uma situação que realmente... Dos dois lados. Tanto Isso é importante a gente frisar. tanto o ouvir, né, uma palavra que a gente ser entende usado, que né? ser de Deus, ou ser usado por Deus para entregar uma palavra que não era a melhor palavra que você gostaria de entregar. Entregar a palavra de bênção, de é bom prosperidade, demais, de cumprimento de promessa de Deus. Isso é bom. Muito bom. espada. Agora espada é Espada bem... ao cajado, né? Nossa. Espada ao cajado. Eu acho sim, a gente, né, até no curso eu dou a matéria, né, medo e segurança. E a gente vê dentro do que o povo está inseguro. Isso dificulta esse relacionamento com Deus. Sim. E até de ouvir e falar assim, será que o que eu estou ouvindo é de Deus ou não é? Tem gente que liga para a gente e fala assim, eu tive uma visão assim, dá para você interpretar a minha visão? Aí eu falo assim, mas a visão foi sua. Não é? Foi você que teve. Então, você tem que ter certeza naquilo que Deus está te mostrando. A insegurança leva a pessoa a duvidar até da visão que foi dada. Não é? Até também, né, Guerra, tem um outro contexto que a gente também tem que entender, que hoje em dia essa palavra profecia está tão desmoralizada, né, porque existe tanta profetada, tanta carnalidade nessa área, que muitas vezes leva a pessoa a interpretar, muitas vezes não a profecia em si, mas muitas vezes entrar na análise do profeta, né? Sim. Ou seja, olha o profeta, avalia quem é o profeta e aí ela define se é a palavra de Deus ou não é de Deus. Muitas vezes essas coisas confundem muito as pessoas, né? E tem trazido um descrédito muitas vezes em cima de palavras que têm sido ditas que não tem... Deus nem está ali, passou longe daquela história ali. É mais uma ação da alma, muitas vezes, da pessoa, da carne, do emocional, que não tem Deus. É bem emocional. E muitas vezes cria-se um clima em cima do profeta tão forte que chega a um ponto que ele se coloca numa responsabilidade de necessidade, de ter que entregar uma palavra. É verdade. Entendeu? E esse é um perigo muito grande, porque tanto na questão do relacionamento do profeta como da própria pessoa. Sim. Porque, de repente, o profeta pode até entregar uma palavra e a palavra vir, não sendo do profeta, mas vir de acordo com o coração da pessoa e não de acordo com o coração de Deus. Né? Mas nós temos só um pouquinho, nós temos uma participação ao vivo aqui de Belo Horizonte. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem. Pois não? Oi, irmão, eu gostaria de saber, porque eu estou passando assim, uma situação muito difícil. Sim. Eu cresci no Evangelho, assim, casei assim, dentro da palavra, e assim, meu marido frequentava a congregação aí, e eu tenho 10 anos de casado, eu descobri que meu marido me trai há 8 anos. Sim. E descobri assim pelo celular, porque além dele me trair, ele filmava todas as vezes que ele ficava com a pessoa. E eu gostaria de saber se isso é um distúrbio, se isso é... Eu tô assim, agoniada, sem saber o que eu faço. Entendi.
Há quantos anos a irmã está casada? Há 10 anos. 10 anos. Aham. E faz 8 que ele trai a irmã. Isso, sim, senhor. Certo. Tá bom. Nós vamos aqui responder para você, viu? Muito obrigado pela sua ligação. Que Deus abençoe o seu dia e a sua vida. Obrigado. E aí, gente? É uma situação bem melindrosa, né? Porque a gente não sabe aquela questão da posição do afeto e do casamento. São duas coisas assim que a gente não sabe qual a ligação você está de afeto, né? Que muitas vezes você pode estar desgastada no casamento, mas o afeto pode estar segurando o seu relacionamento. Então a gente precisa de saber como que está a sua situação, como que aconteceu, como que você está olhando isso aí, qual o sentimento que você tem dentro do seu relacionamento para poder te ajudar. Não é? Seria bom você procurar a gente lá e para a gente saber mais detalhes sobre o seu relacionamento. Porque, né, eu não sei se você está exausta do casamento, mas ainda está ligada sentimentalmente ao seu marido. Eu não sei como que está o seu relacionamento, o que ele está falando para você dessa traição. Eu creio aí que ele deve ter uma síndrome de Dan Juan aí, que é uma pessoa que precisa ser tratada também nisso, não é? Ele precisa de tratamento. Talvez ele esteja precisando de tratamento. Então, se você conseguir encaminhá-lo para um tratamento, já que ele é um cristão, né, você pode caminhar, então, vê se você consegue isso. Se você não conseguir com ele, vai você até a clínica para a gente poder te orientar e te ajudar, tá? Que nós precisamos saber o contexto todo seu aí para a gente poder te ajudar. Né? Até porque você é uma pessoa que está ferida, né? Sim. Por conta desses anos de traição e sentimento de, né, muitas vezes de abandono, de ser trocada, né? E então é importante se tratar das suas emoções, seu coração. Então nós estamos lá à disposição, viu? É só entrar em contato ou mesmo ir diretamente lá. Nós estamos ali na rua Manuel Macedo, 1324, de segunda a sexta, sempre de 8 às 18 horas. Então você pode ir direto lá para poder preencher uma ficha de aconselhamento. Aí depois nós vamos chamar você para a gente conversar e entender direitinho todo esse processo, tudo isso que o pastor Guerra falou, viu? No momento, Rogério, eu acho que ela deve aquietar o coração e orar e pedir assim a direção de Deus até ela poder solucionar isso, né? Ficar em oração, aquietar e deixar Deus fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque uma coisa já é cíclica na vida dele, né? Com então, certeza. Assim, não é meramente falar para ele que tem que parar de fazer uma coisa que de repente já está assim virou filtrado uma normalidade na vida dele. Cara, ele colocou como normal. E aí Deus tem que trabalhar isso no coração. Né? Rogerinho. Eu acho que a questão aí realmente precisa ser avaliada e trabalhada, se possivelmente com os dois, e se não há possibilidade dos dois, que pelo menos ela, que está se sentindo, né, nesse momento, com toda a razão, traída, ferida, né, rejeitada, né, precisa de um acompanhamento. Exato. Nós temos uma outra participação ao vivo, que é a Wanda Reis, aqui de Sete Lagoas, aqui de Minas Gerais, né? Pois não, Vânia, bom dia. Wanda. Bom dia. A paz Deus do Senhor continue abençoando cada vez mais os pastores. Eu liguei para fazer um comentário. Pois não. Comentário e dar os parabéns. Que Deus continue abençoando, que a gente vê que isso é maturidade espiritual, da sintonia que tem entre vocês. Amém. Eu acho isso muito importante no ministério de qualquer igreja. É verdade. Que seja um exemplo para todos copiarem. Muito obrigado. Que é para a honra e glória de Deus. É verdade. E demonstra maturidade espiritual. Muito obrigado, viu, Wanda? Muito obrigado pela sua ligação, viu? E essas palavras, assim, realmente mexem conosco, né? E faz com que a gente possa buscar ainda mais o Senhor e a dependência nele, né? Para que essa unidade cada vez ela se estreite mais, se aprofunde mais, viu? Muito obrigado, Deus abençoe aí Sete Lagoas, essa terra abençoada, viu? Amém. Amém. A paz, meu irmão. Muito obrigado. A paz.
Passa. né? A gente estava, né, comentando a respeito do relacionamento pessoal, até que ponto o relacionamento pessoal ele traz segurança, né? Eu acredito que, no caso, Natan foi abençoado por ter tido um relacionamento pessoal com Davi e isso trouxe para Natan uma segurança. Então, o relacionamento pessoal, o nível de envolvimento, ele traz segurança sim. Igual a Wanda estava colocando agora, né? Essa questão da interação, da maneira como a gente convive, a gente sabe, reage, isso facilita e traz segurança. Com certeza. Né? Então, em determinados momentos, e vale a pena a gente ressaltar, a gente sempre tem uma linha, né, de raciocínio, mas a gente, graças a Deus, pela nossa dinâmica de trabalho, dificilmente a gente senta para conversar antes do programa a respeito daquilo que nós estamos tratando aqui. Nem da cor da camisa que nós vamos usar. Exatamente. Com certeza, viu? Mas há um conhecimento. Sim. E esse conhecimento, ele traz segurança para nós. Com certeza. Não é? Então, facilita. Ajuda sim, muito. Ajuda muito. Não só no sentido da entrega, né, de uma palavra, mas até mesmo no nosso relacionamento interpessoal. Com certeza. Essa segurança no dia a dia, que vem do relacionamento, né, que vem do conhecimento um do outro. Então, isso é muito importante. Isso é importante, a bagagem, isso gera segurança. Com certeza, né? com certeza. E isso a gente pode Tudo perceber. Isso permeado com o óleo do Senhor. Com certeza. Senão a engrenagem ela vai, secar. E a gente vai percebendo isso no próprio relacionamento, por exemplo, dentro da família. Isso no mesmo. próprio relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. Né? À medida que você vai conhecendo o seu cônjuge e vai convivendo com ele e que vai tendo cada vez mais transparência, você vai se sentindo cada vez mais seguro ou segura do lado daquela pessoa que é o seu companheiro. Porque você já sabe como avaliar determinadas reações, você já consegue até mesmo, às vezes, prever alguns comportamentos. Com certeza. E isso te traz segurança, isso, né, é um fator gerador de segurança. Você já fala assim, fulano vai agir assim, conforme isso. Tipo, nem vou falar isso com ela agora. Agora não é momento. Hoje não é o melhor dia. Hoje não é o melhor dia, não. Mas essas coisas são importantes. Isso ajuda no dia a dia. E traz segurança para o lar, traz estabilidade para o nosso lar, consequentemente segurança para os nossos filhos. Sim. Não é? Sim. Então isso é um fator importante. Com certeza. Né? Muito bom, né? Então é interessante. Eu acho que a questão fica realmente assim, né? Colocada de uma maneira mais clara e entendível. Deixa eu colocar para vocês essa oportunidade que Deus tem nos dado, né, de estarmos aqui nesse programa e podendo falar dessas questões relacionadas à dor humana, né, questões das feridas da alma, esse processo de restauração, de cura e de libertação, né, que a gente sabe que Deus nos usa, claro, somos instrumento das mãos do Senhor, claro, mas a gente sabe que se não fosse o Senhor, né, se não fosse o Senhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.